Queria ler com vocês Salmo 115, versículo 7. Cento e 7. Vamos ler juntos? Tem mãos? As crianças podem ir devagarzinho para a ministração, sem atropelar ninguém. Todo o Salmo 115 fala de um povo que está debaixo de uma escravidão. E quem está debaixo de escravidão não consegue se mover. Mas a segunda parte que eu quero que você preste mais atenção do versículo, vamos dizer juntos: nem som algum sai da sua garganta. Quero dizer para você que o silêncio não vem de Deus. Não é um silêncio de você ficar quieto, meditando. Mas as pessoas que vivem em silêncio, que preferem não falar, não se expor, que preferem não se expor, talvez para depois não serem repreendidos, serem envergonhados. Quando Deus se move, Ele fala. Quando Deus se move, as pessoas cantam, adoram. A Bíblia diz que tocavam buzinas, tocavam trombetas, harpas. Quando o povo de Deus se reunia, lembre você da história, de algumas histórias. Quando o povo de Deus se reunia, havia som ou silêncio? Porque Deus criou o som. E o som que vem de Deus é poderoso. Tudo foi feito pelo poder da palavra que foi emitida. Quero ler com você, abre Gênesis 1, por favor. Nosso Deus hoje, Ele é igual a ontem e será igual a amanhã. Nosso Deus nunca muda. Amém? Hoje você pode escrever lá alguma coisa no Facebook, você pode escrever um e-mail, mas nunca pare de liberar a palavra com o som. Você escreveu no seu caderno, mas você não abriu a boca, você não declarou, você não soltou um som de Deus. Isso não é o que Deus quer. Claro que você pode escrever à vontade, mas entenda que existe um poder em ter a sua garganta livre. A Bíblia diz que o povo de Deus tem na sua garganta, tem um nó? Tem um nó? Altos louvores estão na garganta. Esse nó, essa vontade de não falar, essa vontade de chegar às 9h30 e sair às 11 para não falar com as pessoas, isso não vem de Deus. Porque na sua garganta existem os altos louvores. Altos louvores. Amém? Gênesis 1, alguns versículos. Versículo 3. Vamos ler? E como a luz ficou sabendo que ela tinha que aparecer, ela ouviu um comando de Deus. E como a luz vai chegar na sua família? E como a luz vai chegar no seu relacionamento? E como a luz vai chegar naquela situação difícil? Porque você vai dizer: haja luz. Haja agora livramento, haja salvação agora, haja cura, haja um milagre. Não adianta você saber, você tem que liberar a palavra com poder. Amém? Quando você vem a um culto, vai a uma escola de Deus e você aprende coisas, não é possível que Deus te chamou, te atraiu para que você tenha um aprendizado aqui. Você tem que liberar com poder. Você tem que liberar com poder o som e a palavra que vem de Deus. Vamos continuar. 3, 4, 5, 6. Versículo 6. Meu Deus. Vamos ler?
De novo, e disse. De novo. De novo. Vamos continuar. Haja. E o que aconteceu depois que Deus disse? Põe, por favor, o próximo versículo. Vamos ler? E fez Deus a expansão. Espera aí. Primeiro ele liberou a palavra. E depois aparece esse texto. E fez Deus a expansão. Vamos ler? E fez expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Primeiro Deus liberou a sua palavra. Sabe o João Batista? O ministério do João Batista não era comer gafanhoto. Comer gafanhoto e mel era um tipo de alimentação, porque ele era uma pessoa consagrada. O chamado de João Batista não era dizer só para as pessoas que elas estavam em pecado, que elas tinham que se arrepender. O principal chamado de João Batista era preparar o ambiente para que Jesus viesse. João Batista começou o ministério antes de Jesus, para que Jesus viesse. Se você quer o ministério de Jesus na sua vida, deixa o ministério de João Batista fluir também. Porque se você não chama a existência, você não vai ver existindo. Se você não chama a cura, você não vai ver a cura. Se você não declara a libertação, você não vai ver a libertação. Muitas pessoas querem ver tudo realizado, mas a palavra diz que Deus se move pelo poder da sua palavra. Você precisa ter o ministério de João Batista aí dentro de você. Você quer ver seu casamento restaurado? Primeiro, deixe o Espírito Santo agir na sua vida como você uma voz profética, para você preparar o ambiente do seu casamento, para você preparar o ambiente da sua casa, para você preparar o ambiente do seu trabalho. É preciso chamar a existência, nós temos essa autoridade, nós temos esse poder. Satanás nos põe sentado. Eu tenho medo de subir e descer porque eu tenho medo de cair. Satanás nos põe sentado como ouvintes. Mas o Senhor fala que nós temos autoridade para liberar a sua palavra. Ele nos deu esta autoridade. Nós, às vezes, somos fracos, somos inconstantes, mas Ele pôs autoridade na nossa boca. Não pense que é porque você vai falar que vai acontecer, mas é porque você vai falar debaixo da autoridade que Jesus te deu, vai acontecer. E ainda vamos um pouquinho para frente. Depois do versículo 6 em Gênesis 1, se você está lá. Versículo 9. Vamos ler? Deus dizia e as coisas aconteciam. Esse é o versículo 9. Versículo 11. Esse. E disse Deus: produza a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E o que aconteceu? Assim foi. E não tenha preguiça, porque se Deus tivesse preguiça na criação, Ele diria: produza a terra. Poderia produzir espinho,
Poderia produzir só urubu. Poderia produzir só erva daninha. Deus não teve preguiça para criar o lugar onde você ia habitar. E nós vamos lançar fora toda a preguiça de profetizar. Pai, eu profetizo que os meus filhos são fortes na mente, são fortes no coração, são fortes no espírito. Eu declaro o corpo deles sarado, a alma sarada. Declaro avivamento no espírito. Declaro, Pai, que hoje eles estão na Tua presença, amanhã estão na Tua presença. Declaro que toda seta que está chegando já é interrompida, que toda seta que está neles eu arranco agora. Eu coloco a Tua cura, declaro que o amanhã deles é abençoado. Declaro que o casamento deles é abençoado. Declaro que os filhos deles são abençoados. Declaro que eles vão chegar no seu propósito. Jesus não teve preguiça para declarar como seria o ambiente para você vir, para você estar. Porque o Éden, essa criação, a terra e o Éden, foi um lugar que Deus fez para o homem governar. E Deus não disse assim, seja feita um pouquinho de terra aí. Mas Deus sabia que Ele queria o melhor para você. Eu quero que a terra produza erva, que esta erva dê semente, que haja árvore frutífera, que ela tenha frutos segundo a sua espécie, com semente sobre ela, e o Senhor foi específico. Você tem muito poder quando você fala com fé, e você pode criar um ambiente novo para a sua vida. Você pode declarar algo que o Espírito Santo fala com você. Os demônios não vão falar com você quando você for profetizar, eles vão fugir de você. E o Espírito Santo vai te dar um cenário novo para a sua vida. Senhor, eu declaro que hoje eu sou uma nova criatura, que eu saio desta vida de pecado, eu entro na Tua presença, me lavo hoje, Senhor. Hoje eu vou ser uma pessoa mais mansa, mais meiga, mais sábia, eu vou falar palavras melhores. Hoje eu declaro, Pai, o Senhor está na minha vida. Prepara o seu dia, prepara a sua vida, abre a sua boca, abre a sua boca. Quando nós temos um problema, nós ligamos para a Joana, pelo amor de Deus, vem aqui, você não sabe o que aconteceu, o homem do gás veio, explodiu. Você liga para sua mãe, você liga para o seu pastor, você chama todo mundo, você chama o vizinho e enche o ouvido do marido, enche o ouvido da mulher com os seus problemas. E às vezes, para contar os problemas, as aflições, nós somos tão específicos, mas para profetizar nós dizemos, faz Deus. Nós dizemos, alguma coisa Deus faz que eu não aguento mais. Mas você é um profeta, porque o Espírito de Jesus está em você. O Espírito de Jesus está em você. O Espírito de Jesus está em você. Sua garganta, ela é toda projetada para você emitir sons. E antes de Deus pensar que Adão poderia usar o som para falar com Eva, antes Deus elaborou o som todo de Adão para Adão falar com Deus. E Adão podia usar todo o seu sistema de som para falar com Deus, para dar ordem aos animais, para falar com a sua esposa. Mas tudo o que você tem é para Ele, por Ele e é dele. Então, se você pode emitir um som, a primazia é Cristo. Emita primeiro um som para Deus. Emita primeiro um som que glorifique a Ele. Depois você conversa, faz o que você quiser. Mas até as músicas dizem que somos radicais, mas eu não consigo cantar uma música que não seja para Deus. Mas fala do amor do homem e da mulher. Ela é uma bonequinha, ele é um fofinho. Eu não consigo. Eu não fui feita para isso. Se eu vou cantar, eu vou falar de Deus. Se eu vou cantar, eu vou exaltar Jesus. Eu não consigo cantar uma música que fale de outra coisa. Eu não fui feita para isso. Eu fui feita para adorar a Deus. Você também. Continuando um pouco, acho que o versículo 12. Mais, né?
Então é esse, 13. Vamos ler juntos? Como os luminares vieram, eles vieram porque eles ouviram a voz de Deus. E toda a terra obedece à voz de Deus. E se você precisa algo especial na sua vida, Deus já te deu autoridade para liberar que estas coisas aconteçam. Há muitos, eu vou ler um versículo à frente que diz: e disse Deus, produza as águas, répteis, e voem aves sobre os céus. E mais para frente Deus disse: frutificai, multiplicai. E mais para frente Deus diz: produza a terra alma vivente. E mais para o final do versículo, disse Deus, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, e ele vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Estamos no versículo 1, no capítulo 1, e está escrito que Deus liberou uma voz, e esta voz era para que o homem fosse feito à sua imagem e semelhança. Mas quando que aparece esse homem? Esse homem só aparece no outro momento. Quando Deus pega o pó do barro e assopra. Veja, há uma criação espiritual e há uma criação física. Deus liberou, façamos o homem, mas depois ele diz que ele pegou do pó da terra, soprou e ali ele fez o homem. Então a Bíblia está enganada? Há 2 textos que falam dessa criação. É porque Deus crê tanto no poder da sua palavra, que quando Deus diz façamos o homem, ele estava feito. Mas não estava sendo enxergado ainda. Se houvesse um outro humano naquele momento, talvez não teria enxergado. Quando você diz, Senhor, eu abro uma porta financeira hoje para minha família, está feito. Mas talvez você não viu, ninguém ligou, não caiu um cheque, ninguém pôs um dinheiro na sua conta, não chegou um e-mail que você vai ser contratado. Talvez você não viu a resposta. Mas você declarou, está feito, mas em outro momento surge, trouxe a existência, surge para a sua realidade. Eu quero dizer para você, você não pode pensar que você profetiza agora e a coisa se materializa. Mas você profetiza e acredita que Deus, Ele respalda a sua palavra. Deus respalda a sua palavra, porque está em você o Espírito de Jesus. Então algumas pessoas pensam, façamos o homem aqui, Gênesis 1, 26, e depois no outro capítulo, Deus pegou o pó da terra, soprou e surgiu o homem. Quando Davi entrava na presença de Deus, ele via Jesus. E ele descreveu Jesus para nós. Ele é o meu Senhor. Ele resplandece, Ele é majestoso, Ele é o meu pastor. E Jesus veio para a terra. O que você está enxergando sobre a sua vida? Que visão profética você tem sobre a sua vida? Libera o que Deus está te mostrando. Não adianta você guardar na caixinha de memória, pastora, uma vez Deus me falou que eu seria muito usado por Ele. Não guarda na caixinha de memória. Quando você estiver na presença de Deus, diga, Senhor, quero ser muito usado por Ti. Me encha com a Tua presença. Aviva as Tuas palavras, aviva as Tuas promessas em mim.
Amém? O que você está enxergando, o que Deus fará com a sua família? Você sabe? O que Deus fará com a sua família? Para onde Deus vai levar a sua vida? Para onde Deus está te levando? Para onde Deus está te levando? Se você sabe, abre a sua boca e prepara o caminho. E prepara, esse é o meu ano. Esse é o meu ano. Esse é um ano integral. Eu declaro a minha família plena. Esse é o meu ano nas finanças. Vou vencer essas dívidas. Vou vencer esses obstáculos. As portas de Deus são abertas. As portas do inferno são fechadas. Esse é o meu ano. Esse é meu ano para os meus filhos. Esse é meu ano para o meu noivo. Esse é meu ano para os meus amigos. Esse é meu ano de ministério. Esse ano, Satanás, você não me tira a atenção. Esse é meu ano de fluir. Seus pastores têm dito, ano de crescimento integral. Se você não tem uma visão específica, ouça o que Deus está falando. Esse é o seu ano de crescimento integral. Esse é o seu ano em que você vai ser como aquela visão que está na palavra de Ezequiel. Você vai vencer como um boi, aquele que trabalha, que se esforça. Você vai vencer como águia, aquele que adora, aquele que é profético. Você vai vencer como leão, aquele que guerreia, aquele que luta, aquele que põe a mão no arado. E você vai vencer como homem, aquele que tem relacionamentos bons, aquele que tem uma família restaurada, aquele que pode evangelizar, aquele que interfere na vida do outro, aquele que mostra Jesus aonde está vivendo. Integral, integral, integral. Se você não tem agora uma visão clara do que Deus quer para a sua vida, essa você já sabe, você está neste lugar. Deus vai mexer em todas as áreas da sua vida e vai te desafiar, e Ele vai te impulsionar, e Ele vai te empurrar para cima. Ele vai te tirar do comodismo, Ele vai te tirar do comodismo e te colocar para cima. Amém? Há um som poderoso na sua vida. Destrava esse som. Libera esse som. Você pode dizer que você tem vergonha de ir para esse caminho. Isso é uma mentira do diabo, porque ele tem medo de ouvir a sua voz. Ele tem medo de ouvir o seu grito. Ele tem medo de ver que você acordou. Ele tem medo de ver, igreja, que você acordou, que você fala a verdade, que você clama um nome que é sobre todo nome, que você sabe quem você é. A vergonha não vai nos levar a lugar nenhum. E talvez nos tire a salvação. Mas crer na palavra e liberar a palavra vai te fazer criar um ambiente propício para que todas as promessas de Deus para a sua vida se manifestem, sejam atraídas e venham até você. Talvez você tenha desejo de dizer algo, de declarar algo, de adorar de um jeito, de cantar de um jeito, de aconselhar alguém de um jeito, de falar com seu marido de um jeito, de falar com a sua esposa de outro, de chamar todos para um culto familiar. Talvez você tenha vergonha, que as pessoas vão pensar que talvez você está exagerado, que você está sendo religioso, que você está sendo forçado. Mas você vai deixar o som de Deus fluir, e elas vão ser abençoadas, elas vão ser transformadas. Muitos pais de família às vezes estão cansados e por isso não reúnem suas famílias, mas às vezes têm vergonha, não sabem o que fazer. Abre a sua boca e fala o que o Espírito Santo põe na sua vida. Reúne a sua casa, muda o ambiente da sua casa, muda o ambiente. Creia na palavra, creia na palavra. Creia na palavra. Esta palavra que você crê, que você vem ouvir aqui, ela é tão poderosa quanto aquela que você lança lá na sua casa. Quando o seu filho está dormindo lá, triste, há 3 dias numa cama, e você pode pôr a sua mão na cabeça dele e dizer: filho, agora sai essa tristeza, porque você é uma pessoa de Deus, sai agora esse espírito de depressão, de tristeza, e enche sua vida agora com o Espírito Santo. Libera a palavra de Deus, libera a palavra de Deus na sua casa, libera a palavra de Deus para o seu amigo que você ama, libera a palavra de Deus para uma amiga, para uma mãe, para um pai. Meu pai está doente, quando eu falo com ele, eu falo: pai, você está curado, o Senhor está com você, nós vamos passar isso, Deus não vai nos trazer só até aqui, Ele tem algo melhor, Ele tem algo maior, Ele tem algo melhor.
Quantas pessoas precisam ouvir as palavras de vida que você tem? Quantas pessoas? Desprende esse som. Há um tempo atrás, muitos de nós falávamos palavrões horríveis, brigávamos. Uma vez, uma mulher estava enchendo a minha mãe, eu saí do carro e acabei com a funilaria do carro de tanto chute que eu dei. E eu falei para minha mãe, chega, dá para ir para casa? Ela estava, ai essa moça, ai está me fechando, ai essa moça está de propósito. Ela me encheu tanto, que eu saí do carro e comecei a chutar toda a lateral do carro dela, parecia uma louca. E cadê a vergonha? E cadê a vergonha para falar besteira? E cadê a vergonha para xingar o marido? E cadê a vergonha para falar mal do pastor? E cadê a vergonha para falar mal da presidente Dilma? E cadê a vergonha? Cadê a vergonha para falar que o seu mentor não liga para você? Cadê a vergonha? Para falar besteira a gente não tem vergonha, porque o diabo não nos oprime, mas para falar a verdade, para anunciar os sonhos de Deus, vem uma vergonha, vem uma timidez. Ai, sou tão recatado, não posso falar alto, eu só falo 10 decibéis. Não, mas para falar besteira você fala 100 decibéis. Para xingar sua mulher você fala 100 decibéis. Para xingar o homem que te brecou lá na rua você usa os seus decibéis. Mas para adorar, ai, eu sou uma pessoa inteligente, Deus sabe meu coração, adoro, adoro. Deus quer que você grite. Ele criou o som, Ele criou sua garganta, Ele criou o seu espírito. Ele quer que você abra a sua boca para falar. Deus te deu inteligência, te deu sabedoria. Você não sabe o que fazer. Santo, 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 santo. Usa a sua imaginação para contar a história de pescador. Tem tanta imaginação. E para adorar fala, tu és santo, tu és digno, tu és forte, tu és grande, és poderoso, filho de Deus. Não há Deus como o Senhor, tu és exaltado, tu estás acima de todo, o general dos exércitos. Mas para blá blá blá, tem tanta imaginação. O diabo está roubando sua criatividade, roubando suas palavras diante de Deus, um monólogo. Pai nosso que está no céu, única oração que sabe fazer. Cadê sua criatividade? Alguém está pondo a mão aí. Solta o seu som, solta o seu som. É um absurdo que Deus do seu trono vê que você grita por uma barata, mas não grita por uma bênção que Ele te dá. Se for um rato, você fica sem voz por causa de um rato, mas não fica assim, eu estou tomando própolis, pastor, não posso adorar. Fica sem voz, mas adora o teu Deus, porque se fosse um rato, você gritava e acabava com as suas cordas vocais. Estou dizendo que há uma opressão, uma mentira que diz que se somos assim, sou tão santo, sou tão recatado. Isso é espírito de religiosidade. De que se eu adoro comportado, se eu ando comportado, se eu falo comportado, se eu profetizo comportado, eu sou uma pessoa santa. Mentira, tem gente que está que nem uma múmia e está cheio de pecado, porque não tem liberdade na presença de Deus. Experimente a liberdade que Jesus conquistou para você. Sabe quando você traz a palavra, a promessa de Deus para a sua vida? Pela palavra. Você tem uma promessa, quer que ela aconteça na sua vida? Anuncia ela, libera ela. Esta palavra constrói. Abre Êxodo 4, por favor. Não deixe que, se eu falei 40 minutos, você pega 20 segundos do meu exemplo e fecha seu ouvido. Você não faz isso com um filme?
Você fala para sua esposa, vamos esperar o final? Calma, não saia do cinema agora. Vamos esperar o final. Então, às vezes, no filme aparece uma cena que você não gosta, mas você não fecha a televisão e não sai do cinema. O que você fala? Vamos esperar o final? Então, me dá um crédito. Esse exemplo um pouquinho exagerado. Vamos esperar o final? Será que esse exemplinho vai te fazer tirar dessa ministração? Tem poder para fechar seu ouvido? Êxodo 4:10. Vamos ler juntos. Próximo. Deus é maravilhoso. O que você vai fazer? Você tem esse seu jeitinho de ser. Ou às vezes a gente tem tanto que aprender que tem medo de orar besteira. Mas nunca Jesus disse que você estaria sozinho. Num dos piores momentos que a Bíblia relata, dentro de uma fornalha, jogaram quantos homens? Mas quando os soldados foram na janelinha, encontraram quantos homens? E quem era esse quarto homem que andava no fogo? Ele nunca vai te deixar sozinho. Você criou coragem para fazer algo, para falar, para declarar, para ter uma postura de mais liberdade, de anunciar o que Deus tem. Você não estará sozinho. Eu serei com a tua boca e vou te ensinar o que hás de falar. Põe a mão na sua boca. O Senhor Deus tem muito interesse nessa boca. Esse é um instrumento poderoso. Tiago diz que também é um instrumento destruidor. Porque tem gente que destrói tudo com a sua boca. Mas o homem e a mulher de Deus ganha as suas guerras e vive as suas bênçãos pela sua boca. Do fruto da sua boca sai vida. E você come do fruto do que sai da sua boca. Você come bênção, você come vida, você come o destino que Deus tem para você. Você vai viver o que Deus tem planejado. Põe a mão na sua boca. Podemos orar sobre isso? Estamos juntos? Pai querido, queremos agora, juntos, nesta manhã, nesta revelação, seja com a nossa boca, seja com a nossa boca. Põe em nossa boca o que temos que falar, porque queremos anunciar a tua vontade, queremos abrir esses caminhos, endireitar caminhos, aplainar caminhos, queremos destruir os reinos do mal, queremos levantar o teu reino, queremos, Pai, chamar à existência a tua vontade, queremos trazer novidade dos céus para a nossa família, queremos preparar o caminho da nossa casa, queremos preparar o caminho dos nossos filhos, queremos, Senhor, enviar uma espada afiada, Senhor, contra todo aquele inimigo que vem contra nós. Por isso, Senhor, põe o que temos que falar na nossa boca. Amém. Amém. Vamos ler 1 Reis 17. Versículo 1. Vamos ler todos juntos? Só um minuto, depois vamos ler mais. Elias, profeta, disse para o rei: não vai chover nada, segundo a minha palavra.
Que poder é esse? Que deixa uma nação em seca por 3 anos, porque uma palavra não vai ser liberada da boca de um homem. Que poder é esse? Esse é um poder de Deus, que através do seu Espírito Ele põe sobre as nossas vidas. É um poder que interfere na sua vida, na sua família, pode interferir numa cidade, pode interferir numa nação, pode mudar clima, pode mudar economia, pode mudar comportamento, pode trazer a vida para alguém que morreu, pode trazer a ressurreição. Que poder é esse? Imagina que surge aí, do sertão nordestino, uma pessoa que diga, olha, não vai mais chover no Brasil todo, a não ser que eu declare que vai chover. Que autoridade é essa? Esta é a autoridade da palavra, e nós temos esta autoridade nas nossas vidas. Amém? Vamos continuar, por favor. Vamos, depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também. Quando nos rendemos ao Espírito Santo e liberamos a sua palavra, Deus envia a provisão de que precisamos. E Deus nos respalda. Deus sempre nos respalda. Quando Ele nos respalda, vemos a sua intervenção sobrenatural sobre as nossas vidas. É claro que vozes dirão que se você fizer isso, você vai perder aquilo. Que se você fizer isso, talvez isso aconteça. Mas quando liberamos, quando vivemos nesta dimensão de cumprir a palavra, de liberar a palavra, de viver a palavra, Deus nos respalda e nos dá a sua provisão. Por exemplo, nós, pastores, não podemos mudar a nossa palavra para alegrar o seu coração. Quando você vem falar conosco alguma situação, eu não posso te dar um conselho que vai te alegrar somente. Eu tenho que te dar o conselho da verdade, porque esta verdade é a verdade que vamos viver, que vai nos levar onde Deus quer. Talvez você diga, pastor, sabe, eu pensei, eu vou mudar de igreja porque não está igual ao que eu estava querendo. Às vezes perdemos pessoas maravilhosas, mas nós não podíamos sair da palavra. Às vezes declarar e viver essa palavra pode te custar um amigo, uma pessoa querida, que às vezes se afasta. Às vezes um filho não quer escutar a verdade, mas você tem que dizer a verdade. Talvez ele fique 2 meses, 1 mês, te olhando torto. Mas Deus nos respalda na sua palavra. Ele é poderoso e Ele vai estar em controle de toda a situação. Em 1 Reis 18, eu não vou ler todo o texto, mas vocês devem lembrar que em 1 Reis 18, Elias, ele estava num lugar em que estava todo o povo de Israel. E naquela época haviam profetas, feiticeiros, profetas de Baal, todos aqueles profetas. E Elias foi ousado, porque ele queria levar de novo o temor de Deus para Israel. Quantos querem que a sua vida seja cheia de temor a Deus? Respeito, honra,
facilidade para se inclinar a ele. Israel tinha perdido o temor, já estava confuso quem eles eram, o que eles criam, porque já havia muita feitiçaria, havia muitas coisas em Israel. E quando Deus te dá uma voz, quando Deus te dá uma revelação dEle, é para que você se aproxime dEle, é para que venha temor de novo, é para que as obras do inferno sejam retiradas da sua vida. Deus não vai te dar uma palavra profética para nada, Ele te dá uma palavra profética para transformar, para mudar, para criar, para agregar, para te fazer dar um passo para cima. Por isso muitas pessoas não gostam de ouvir uma palavra de Deus, porque essa palavra vem trazer algo que você não estava esperando, vem te desafiar a tomar um passo que talvez você não estava querendo. Mas esse é o Espírito Santo se movendo para você não sair do caminho. O Espírito Santo se movendo para te acordar. Ele se movendo para você não sair do caminho. Elias foi chamado por Deus para mostrar àquela geração que havia só um Deus verdadeiro. E o seu nome era Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. E a estratégia que Deus deu para ele era reunir o povo e desafiar os feiticeiros. Veja se o Deus deles, veja se Baal responde, e depois vamos ver se o nosso Deus responde. E quando Elias fez isso, e Deus se manifestou, e todos viram que realmente Deus era Deus, e que Ele era poderoso, e que Ele era o Deus de Israel, Ele trouxe de volta para Israel o temor. E o que eu quero com esse texto de Elias, é que você entenda que quando Deus levanta algo dentro do teu espírito, nem sempre, às vezes Deus te revela algo do seu futuro, da sua família, do seu filho, da sua casa, que nem sempre é o que você gosta, mas Deus precisa que alguém se levante para proteger aquele lugar, para proteger aquelas vidas. E Elias foi levantado para que temor a Deus voltasse para Israel. Talvez você olhe para a sua casa e você veja, está faltando busca de Deus. Está faltando pessoas mais quebrantadas. Está faltando temor a Deus. Se Deus está mostrando isso para você, você é um agente de mudança. Pela voz profética, você é um agente de mudança. Talvez quando aquelas famílias se reúnem, 100, 60 pessoas se reúnem, e você vê, nossa, nós tínhamos épocas que estávamos juntos adorando e agora Deus parece que sumiu da minha família. Se você está percebendo que falta Deus, que falta temor, que falta quebrantamento, que falta sensibilidade, é porque você está ouvindo uma voz profética do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vem nos trazer para Ele, para Cristo, para Deus, para a palavra, honrar a palavra, temor. Você pode olhar uma situação e falar, está faltando temor, que falta de respeito, e não fazer nada. Mas você pode usar a sua voz, você pode profetizar e mudar isso, porque Deus te deu esse Espírito, o Espírito de Cristo, é um Espírito que libera a voz de Deus, a palavra dEle. Amém? Elias foi usado. A voz profética traz a vontade de Deus, traz a sua direção. Foi a voz de Elias que fez a chuva vir de novo. Será que não está faltando chuva na sua vida porque você não está liberando essa chuva? Será que às vezes a gente fica, ai, que seca, que tempos difíceis, que provação longa? Será que falamos bastante isso? E esquecemos de falar, Senhor, manda sua chuva, manda sua graça, manda seus presentes, abre os céus da minha família. Senhor, manda sua chuva, manda sua presença, manda as tuas bênçãos. Não é? Está faltando chuva? Libera a chuva com a sua palavra. Libera a chuva. Libera coisas de Deus. Liberar chuva estou fazendo uma analogia. Israel foi seca mesmo, mas libera a chuva, libera a vida de Deus sobre a sua família. Não fica assim, a gente está mal, a gente está cansado, nossa dívida não passa. Para que ficar falando isso? Isso daí já todo mundo já sabe, já saiu no jornal.
O jornal do bairro já escreveu que a sua família está nessa há 5 anos. Mas o profeta transforma. O profeta transforma. Amanhã vai ter uma notícia nova no jornal, porque alguém profetizou. Você pode mudar a sua situação se você usa a sua palavra. Não falar o que todo mundo fala. Falar a palavra de Deus que traz intervenção. Diga assim: eu sou um agente de intervenção de Deus na terra. Mas se você ficar que nem uma múmia dentro de um caixão, ou a bela adormecida, não vai vir essa intervenção. Por isso eu quero dizer para você, além de dizer para você, mente, quero dizer para o teu espírito, acorda, acorda, acorda. Discerne o mundo espiritual. Discerne o mundo espiritual. O que está acontecendo ao seu redor, ao redor da sua família. Discerne, usa a sua boca para mudar essa situação. Solte a sua voz profética. Amém? Isaías 49. Vamos ler. Um conselho, você pode usar muitos textos bíblicos na sua casa. Muitos textos de salmos, textos dos profetas. Você pode usar esses textos e declarar esses textos sobre a sua casa. Isaías 49, vamos ler juntos? Agora eu gostaria que aqui vamos fazer a prática. Levante a sua voz e diga agora para você mesmo, para o seu povo, que é sua família, que o Senhor Deus está com eles. Faça isso agora na prática aí onde você está. Hoje você está mudando algo. Eis, aqui está o vosso Deus. Podemos dizer assim, casamento? Casamento? Aqui está o vosso Deus. Soberano, reinando e abençoando o meu casamento. Filhos, aqui está o vosso Deus. Aqui está o vosso Deus. Sabe, quando fazemos isso, qualquer tentativa do inferno de nos dizer que estamos desconectados de Deus, cai por terra. Porque aqueles que declaram essas palavras com propriedade, cada vez mais se sentem filhos de Deus. Porque estas palavras cobrem, protegem, enche de amor, E aquela rejeição, aquele temor, aquela insegurança, de que parece que a gente só vai numa igreja e sai, isso vai embora. Porque estas palavras, elas começam a construir nossa identidade. Identidade de filho, estou conectado com Deus, estou aliançado, Ele está comigo, eu sinto a presença dEle, o Espírito Santo está aqui, estou ministrando. Essas palavras te conectam com a verdade, com a realidade de Deus. Josué 6, versículo 20. Bom, hoje se as mocinhas vissem uma baratinha cascuda, iam fazer como? Ah, tá, me engana. Vamos repetir. Se as mocinhas aqui vissem uma baratinha cascuda voadora, fariam como? E se as mocinhas aqui vissem Jesus resplandecendo todo majestoso, fariam como?
Aí vem o seu filho de cueca. Mãe, o que aconteceu? Estou adorando. E sabe o que vai acontecer? Nunca mais ele vai esquecer que a mãe dele é louca por Cristo. Eu digo louca porque dizem que louco é esse pessoal que tem esse comportamento. Grita. Para mim, louco é quem trai, quem rouba, quem adultera, quem faz mal para uma criança, quem rouba dinheiro, não paga as contas. Para mim, essas pessoas, quem mata alguém, um estrupador, são loucos. Mas gritar de emoção? Eu dizia para eles que eu gritava bastante porque não tinha sangue de barata. Não sei a quem me ensinou. Josué 6. Gritou todo o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o som da buzina, gritou o povo com grande brado. O muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Amém. Israel tinha uma grande conquista a fazer. Alguém aqui tem algo para conquistar? Pega seu dedinho indicador. Opção 1. Chupar o dedo. Você tem algo para conquistar. Opção A. Chupar o dedo. Opção B. Desistir, voltar para trás. Não quero mais Jericó. Opção C. Ouça o Espírito Santo e cumpra a estratégia. Eu tenho certeza que há coisas que você não está conquistando rapidamente, porque está faltando você ter ousadia no Espírito Santo. Não, pastora, analisei todas as situações, as estatísticas comprovam que realmente até 2016 esta conquista não será possível por causa dos números mercadológicos. Ok, você agiu assim, conquistou alguma coisa? Não. Pois agora ouça o mover do Espírito Santo a teu favor. E eu vou te falar uma coisa, se tiver que gritar para conquistar Jericó, eu vou gritar. Se tiver que gritar para tirar um demônio safado do meu filho, eu vou gritar. Se tiver que gritar para restaurar minha casa, eu vou gritar. Eu grito por vocês. Se tiver que gritar e que chorar para livrar cada família aqui de um lobo com pele de cordeiro, eu grito, eu luto, eu guerreio, eu choro na presença de Deus. O Espírito Santo pode te pedir coisas e você talvez tenha vergonha, tenha medo e volta. Mas você está livre por aquele que te libertou. Seja liberto agora em nome de Jesus. Com certeza, muitos de nós temos uma conquista à frente, que o que está faltando para você é cumprir uma estratégia do Espírito Santo, é soltar uma voz de comando, é soltar um som profético, é anunciar, Deus está comigo, este muro vai cair, esta conquista é minha, Ele me prometeu, e é declarar com convicção, com fé, o que vai acontecer. Diga assim, todo o povo tocou, todo o povo gritou. E os sacerdotes tocaram buzinas. Todo o povo gritou. Às vezes você está querendo que eu vá na sua casa gritar para o seu problema cair. Mas Jesus não vê que somos tão diferentes. Jesus vê que eu sou usada por Ele e você também. E Jesus quer agora que você solte o seu grito, que você guerreie suas guerras, que você declare para esses que estão na frente da sua conquista, peraí, o que havia entre esta linha do povo, o círculo, o que havia entre o círculo e o muro? Será que humanamente o som é capaz de romper uma muralha talvez de 10, 15 metros de diâmetro?
quando eu cumpro uma revelação do Espírito Santo, ele vem com uma intervenção sobrenatural. Havia algo sobrenatural entre o círculo de homens e o muro. E quando os homens disseram: Deus, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo ao teu Espírito, eu me rendo à tua voz, eu me rendo à tua presença, o Senhor fez uma intervenção e eles entraram em Jericó. Não saia daqui hoje chupando o dedo. Vença o que Deus tem para você. Último texto. Juízes 7. Vamos, 7:16, então vamos ler. Quantos estão felizes com Jesus? Ele está aqui. Vamos ler? Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu a cada um buzinas, cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. Parentes, espera aí. Para que tocar a buzina na guerra? Diga assim: eu sou homem. Deus é Deus. Você anota no seu notas, para que tocar a buzina na guerra? E quando chegarmos no céu, você pergunta. Deus é Deus. E não vamos entender todas as coisas da palavra. Não vamos. Não vamos entender todas as coisas da palavra. Esta é a diferença entre Deus e os homens. Ele está acima. Ele está acima. Ele pode coisas que nós não podemos fazer. Ele pensa coisas que nós não pensamos. Ele faz coisas que às vezes não entendemos. Por isso não mentaliza, não racionaliza Deus. Creia. Não racionalize Deus. Creia. Ame e creia. Pela sua graça, às vezes vamos entendendo as coisas. Mas primeiro cremos. E a estratégia era. E ele só tinha 300, é muito pouco. Esse homem aí ia morrer com os 300 assim. Mas ele tinha uma estratégia e ele cumpriu. Quando você cumpre a voz do Espírito Santo, não importa que você é pouco, não importa que você é fraco, não importa que você não tenha armas grandes, se você cumpre a estratégia do Espírito Santo, mesmo você sendo menor, mesmo todos dizendo que você vai perder a guerra, se você é ousado na estratégia do Espírito Santo, em Cristo você é vencedor. Próximo versículo. Assim, as 3 companhias as buzinas, e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem. Clamaram: a espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo
Vamos continuar, está acabando. Tocando, pois. Ok. A estratégia era, eles tinham na mão espada? Sim ou não? Fusível é para pôr na lampadinha. Fuzil? Metralhadora? R5 517 A4? A4 não, é papel. Sabe, eles tinham duas coisas extremamente poderosas. Eles tinham o quê? Não, no cântaro, dentro do cântaro tinha a tochinha acesa. Entenderam? O foguinho estava escondido, a tocha, depois que o cântaro quebrou. Porque aqui estava segurando a buzina. A tocha estava dentro do cântaro. Quando eles quebraram o cântaro, tcharam! Apareceu a tocha. E nesta mão eles tinham? Não. Sabe o que eles tinham? Um som. Porque se eles não tocassem a buzina, não daria certo. Você me diz, pastora, tem o Espírito Santo. Pastora, tem uma garganta. Amém. Mas você quer que essas estratégias funcionem? O que Deus está te dizendo? Solta o seu som. Eles tinham na mão uma buzina que quando eles tocavam, fez um som. Sabe como que era esse som? Era um som de quem acredita no Espírito Santo. Era o som de um povo obediente. Era um som de um povo guerreiro. Era um som de um povo que faria tudo para agradar a Deus. Era um som de quem diria, Senhor, eu entro nessa guerra porque o Senhor está comigo. Este som me dá esta mensagem. Quando os 300 soltaram o som, sabe o que eu ouço? Eu ouço assim, Senhor, eu faço tudo por Ti. Senhor, faço loucuras por Ti. Senhor, eu solto a minha voz por Ti. Senhor, eles disseram isso, aquilo, mas aqui eu estou, vou tocar esta buzina e vou ver a Tua glória, vou tocar a minha voz e vou ver a palavra acontecer, vou soltar a meu louvor, vou soltar a minha guerra. Aquele som era o som de um povo que confiava que Deus iria dar a eles a vitória daquela guerra. Isso era aquele som. Era só um som para o inferno, que ficou sentado e rindo, que jamais eles ganhariam tocando uma buzina. Mas eles não sabem que o povo que agradece a Deus, que o exalta, que o obedece, que o honra, o Senhor o exalta. O Senhor o exalta quando nós nos humilhamos e falamos, Senhor, não entendo, Senhor, sou limitado, Senhor, eu não sei, eu não posso, mas eu te exalto e eu vou cumprir, eu vou me render às estratégias do Teu Espírito. E sabe o que aconteceu quando aquele som foi emitido? Os soldados começaram a virar um contra o outro, e as espadas dos midianitas faziam com que um matasse o outro. O exército dos midianitas se matou sozinho. Alguém fugiu, mas a maioria deles, eles começaram a lutar um contra o outro. Deus é um Deus que põe confusão no arraial inimigo para libertar e salvar o seu povo. Talvez você diga, pastora, meu problema é tão grande. Você está dizendo que se eu ficar falando a palavra de Deus e anunciar, vai acontecer? Talvez aquele soldado fez a mesma pergunta que você. O exército deles é tão grande, e eu com uma buzina, não consigo nem bater na cabeça de alguém. Eles estão com espada e eu com uma buzina. Creia e confie na presença e na palavra de Deus. Ele é poderoso. Isaías 42, 9.
versículo 10. Esse. Como você sabia? Eu falei. Versículo 9. É que, sei. Vamos ler juntos. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, antes que venham à luz, vou-los faço ouvir. Aqui está Deus com o seu poder. Ele está cumprindo sua palavra, anunciando o que Ele vai fazer e trazendo a você revelação de coisas que você precisa declarar, liberar e gerar na sua vida, pelo poder da palavra. Quero convidar você para se levantar. Repete comigo, por favor, se você pode, eu vou ler um texto com você. Eu te ponho neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e para derrubar, para destruir e para arruinar, para edificar e para plantar. Isso Deus disse para um profeta. E um profeta não ia na guerra fazer isso. Um profeta tanto edificava quanto destruía pelo poder da sua palavra. E assim o Senhor te coloca na sua família, onde você está, com autoridade para construir, autoridade para destruir. Amém? Se você pode, fecha os teus olhos. Se você pode fechar os teus olhos. Primeiro, agradecer a Deus que te dá essa autoridade. A autoridade do próprio Deus, pelo seu Espírito, está na sua vida. Agradeça a Deus que te dá essa autoridade. Que te confiou uma palavra. Quero, junto com você, ter um minuto, peça perdão a Deus, sempre que você desistiu de ouvir o Espírito Santo, que você desistiu, que você usou sua boca talvez para trazer palavras negativas, para dizer o que todo mundo talvez diria, e que você não foi uma boca de Deus naquela situação. Peça perdão. Peça perdão ao Senhor que vieram palavras negativas, fatalistas, às vezes palavras que sem nenhuma transformação, palavras que só traziam a sua tristeza, palavras que só traziam a sua tristeza. Peça perdão. E agora eu te convido a você mesmo declarar aí onde você está, que a sua boca é boca de Deus. E que hoje começa um som novo na sua vida. Abre a sua boca, não pense só, libere o som desta oração. É uma oração de aliança, é uma oração de pacto, tem que sair este som. Senhor, eu tenho uma boca tua e vou ser usada cada dia mais para liberar a tua palavra. A tua palavra. Traga-me, Senhor, a tua voz. Traga-me, Senhor, a tua voz. Anuncia-me, Senhor, o que o Senhor fará, porque eu vou anunciar na terra. Vou preparar um caminho. Vou criar, vou construir, liberando a tua palavra, Senhor, gerando a tua palavra, gerando um som de alegria, um som de esperança, um som de adoração, um som do teu povo, Senhor, como aquelas buzinas. Não era só um som de buzina, o som de um povo, Pai, que confia, que se entrega, que se quebranta, um som de quem tem fé, um som de quem anda no sobrenatural, um som de quem se entrega à tua palavra, um som de quem vive por fé. Senhor, nos desprendemos agora de tudo aquilo que é terra, que nos prende, Senhor.
Agora, querido, abre a sua boca e diz: eu acordo o meu espírito, acordo o meu espírito, acordo o meu espírito, acordo o meu espírito na tua presença. Meu espírito discerne, meu espírito te ouve, meu espírito vibra na tua presença, meu espírito te ouve, te vê, te contempla, te sente. Eu libero o meu espírito agora, liberto, 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 liberto. Sou um homem, uma mulher espiritual, não somente, não só alma, não só corpo, mas também agora, Pai, apresento o meu espírito livre na tua presença, Senhor, livre na tua presença. E agora libera este som para a tua vida. O que o Senhor quer para a sua vida a esse tempo. E para a sua casa, libera, libera, libera. Senhor, eu declaro um caminho aberto. O que o Senhor tem para minha casa, para minha vida agora é um caminho aberto. Eu tiro essa pedra, eu tiro esse espinho, eu tiro esse monte, eu tiro este vale, eu tiro esta cova, estas ciladas. Eu abro este caminho agora, o caminho da minha casa, o caminho dos meus filhos, o caminho da NDV. Abre a sua boca e apresenta ao Senhor a tua vida, a tua família, e abre este caminho e profetiza, anuncia, anuncia. Se vem cura, anuncia cura. Vem libertação, anuncia libertação. Vem salvação, anuncia salvação. Anuncia um novo tempo, anuncia avivamento, anuncia avivamento, anuncia avivamento, anuncia avivamento. Tua casa está fria, tua casa está fria, teus filhos estão frios. Anuncia agora, chama essa chuva, chama essa chuva, abre a boca de profeta e chama essa chuva de avivamento para sua casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu não deixo os meus filhos no Egito, eu não deixo nenhuma unha no Egito. Eu entro na tua presença, eu entro na tua presença, Senhor. Abre esse caminho, igreja, profetiza, igreja, profetiza. A sua boca é abençoada, igreja. O seu som é poderoso, igreja. O seu som é poderoso. Manda esse monte que saia. Sai, monte de dívida. Sai todo espírito das trevas. Diga a esse monte que saia, e ele sairá. Igreja, libera a tua voz com fé. Se destrava agora. Se destrava agora.